Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Crie Comigo, a série aqui do canal em que a gente constrói uma história juntos. E essa descrição nunca foi tão boa, porque eu acho que eu finalmente encontrei um rumo pra essa história. Nesse episódio eu vou mostrar pra vocês o começo, meio e fim que eu planejei. E também quero agradecer a todo mundo que mandou comentários no último vídeo, que eu tava extremamente perdido. Eu anotei alguns aqui dos comentários, o amigo Eu Estou Aqui, o Tim Silva, o Rainer, mas tiveram várias outras pessoas que mandaram, eu não consegui tirar print de todas, mas eu li todas, e aí eu parei um determinado dia e falei, não vou nem gravar isso daqui, porque eu não sei o que vai sair, e vou simplesmente começar a replanejar tudo. E aí se eu achar que eu cheguei num lugar legal, eu gravo o vídeo. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu vou mostrar pra vocês todas as atualizações da história. Como sempre, aqui embaixo os capítulos vão estar divididinhos, então se você quiser ver uma parte específica é só olhar aqui embaixo. E vamos nessa, vamos dar uma olhada em como que ficou tudo isso atualizado. E novamente, muito obrigado a todo mundo que tá me ajudando. Ah, e pra quem pediu o modelo do Notion disso daqui, eu vou liberar aqui na descrição o modelo desse Notion. Obviamente, talvez eu altere algumas coisas ao longo dessa série, mas se eu alterar coisas, acrescentar coisas, eu vou atualizar o modelo que eu vou disponibilizar também. Então se vocês quiserem esse modelo do Notion, é só clicar aqui na descrição que vai ter um link, tá bom? Ou eu vou deixar fixado nos comentários, talvez seja mais fácil ainda. Na verdade, outro parênteses antes da gente começar. Se você quiser entender um pouco melhor como estruturar a história, e se você baixar esse modelo, mas não souber direito como fazer, tem o workshop do Quarto Setor aqui embaixo, que é um workshop de storytelling, de escrita criativa, para você conseguir planejar a sua história junto comigo. Então são 3 horas de duração e eu vou disponibilizar um novo cupom, porque o antigo cupom já venceu, então agora temos um novo cupom de 15% de desconto. É só colocar Crie Comigo, tudo junto, aqui embaixo, ó, o link vai estar na descrição, tá bom? Então vamos dar uma olhada na base da estrutura, que algumas coisas foram alteradas por conta de certas modificações. A primeira modificação é que a Sol não vai ter sido demitida do emprego, mas na verdade vamos seguir aquela ideia de que ela criou um sistema automatizado lá no emprego dela e que esse sistema foi comprado por uma rede de mercados e essa rede acabou substituindo vários produtores rurais, vários atendentes do mercado, criou automações que não precisou mais de pessoas e isso acabou afetando diversas pessoas, inclusive a comunidade de onde ela veio, o bairro rural de onde ela nasceu. Então, o desejo consciente da Sol passa a ser: Sol deseja se redimir, ajudando a sua comunidade a se reestabelecer através das tecnologias. É muito parecido com o que era antes, mas agora ela tem um desejo interno também de querer se redimir. Só que ela não vai contar isso para as pessoas ainda, e a gente vê a estrutura inteira já já. O desejo inconsciente é aquela coisa que a pessoa vai aprender ao longo da história. E a gente vai manter a mesma ideia, de que o sistema talvez não se aplique para todo mundo. Então, a frasezinha, se o sistema não faz questão de nós não fazemos questão do sistema. Então, após tentar se encaixar e lucrar com seus projetos, ela percebe que o ideal é usar toda essa capacidade para auxiliar a própria comunidade de forma autossustentável. Então, ao invés de pegar as tecnologias e ficar tentando fazer vender, fazer não sei o que, ela percebe, eu posso usar essas tecnologias aqui mesmo para ajudar essas pessoas a terem pelo menos a base da pirâmide de Maslow bem resolvida. Então era o que a gente tinha comentado no começo e agora tá bem definidinho. Aqui eu anotei duas outras coisas para eu ter sempre em mente quando eu precisar, que são as mensagens e temas da história e a questão do neofeudalismo que eu comentei com vocês no último vídeo. As mensagens e temas da história: resiliência e comunidade, a união da comunidade em face das adversidades e a importância da colaboração. Ética e tecnologia, a responsabilidade na criação de tecnologia e a necessidade de equilibrar a inovação com o impacto social. É aquela velha história de que eu quero que a inteligência artificial lave a minha louça, arrume a minha casa. Não que ela faça a arte, faça a música para que eu lave a louça e arrume a casa, entendeu? Então é aquela coisa da responsabilidade do impacto social das coisas. A sustentabilidade e a autossuficiência, né, que nem precisa descrever muito, mas é a jornada da comunidade em rumo à autossuficiência, solarpunk, é um futuro desejável e possível que a gente tem que imaginar. E aí o neofeudalismo tecnológico, que aí são metáforas que a gente vai colocar dentro da história e que vai mostrar, antigamente o feudalismo era o quê? Tinha uma pessoa no poder, tinha uns nobres e todo mundo que produzia ganhava uma mínima parte daquilo tudo. E é exatamente o que acontece. Então no neofeudalismo a gente vai ter
ter a desigualdade extrema, o controle corporativo de grandes corporações ou elites controlam os recursos essenciais, então tudo vai estar privatizado, a dependência e subordinação, ou seja, as massas dependem economicamente e socialmente de uma elite, então no caso todos os produtores rurais vão vender para o mesmo mercado, a fragmentação do Estado, ou seja, o poder e a autoridade do Estado são substituídos por entidades privadas ou locais, privatização. E o acesso restrito a recursos, ou seja, recursos essenciais como água, energia, alimentos, são controlados por poucos, criando uma dependência forçada, e é exatamente o que a gente vai ter na história. Certo? Então assim ficou a base da estrutura. Antes da gente ir para a história em si dos beats, eu quero mostrar para vocês os lugares e empresas, só porque a gente tinha selecionado os nomes, então só para vocês checarem e me darem opinião também. A Vila São Jorge, que é o bairro de zona rural do Vale da Campina, aí eu dei um nome para a cidade também. Vale da Campina, que é uma cidade de médio porte, lá uns 400 mil, 500 mil habitantes, no interior de São Paulo. Água Viva, que é uma empresa privada de fornecimento de água e tratamento de esgoto, e ela vai ter impacto na história, depois eu falo sobre isso daqui com vocês. Energética, eu pensei de dar esse nome para a empresa privada de fornecimento de luz, simplesmente porque todos os nomes que eu pensava eu jogava no Google e já existia uma empresa com esse nome, então eu não quero ter problema. Então eu pensei em Energética. E Campo Fresco, esse seria o nome do supermercado lá que a gente vai ter de problema na história. A Energética tem qual questão? Ela cobra uma taxa de cada comunidade que deseja atualizar as suas redes. Por estarem no plano básico, porque aí você tem que imaginar naquele futuro distópico, não distópico, mas aquele futuro que existe o plano básico, o plano intermediário, o plano premium, e aquela comunidade está no plano básico e o bairro só recebe fornecimento de luz instantâneo, sem poderem instalar baterias de armazenamento. Então, é aquela coisa da placa solar. Se você não tem uma bateria para poder armazenar o que ela tá captando, quando fica de noite, não tem mais energia. Então é basicamente essa a ideia do que vai estar acontecendo com o bairro. E se eles quisessem atualizar as redes, tinha que pagar uma taxa, só que eles não têm dinheiro. A empresa de água vai tentar privatizar o rio local, então isso vai ter dentro da história. E o rio local é usado para irrigações e várias coisas da comunidade. E o Campo Fresco é a rede de supermercados que acabou de atualizar seu sistema para atendentes automatizados e produções inteligentes, causando a demissão de vários funcionários e a redução de valor de compra dos produtores rurais. Então ficou desse jeito. Se vocês quiserem dar sugestão de outros nomes para as empresas, sintam-se à vontade e agora sim a gente vai partir lá para a história e ver como ficou. Então vamos lá, aqui está a lista completa de começo, meio e fim da história com todos os beats. Eu vou ler tudo para vocês e aí se vocês tiverem qualquer sugestão, se vocês tiverem alguma opinião muito forte sobre alguma coisa que eu coloquei, também coloquem aqui nos comentários e vamos dar uma olhada em como tá ficando. Muita gente fica me perguntando como que planeja histórias e todas as etapas. Eu particularmente acho que você tem que saber tudo sobre a sua história. Então, por exemplo, o prólogo aqui não vai aparecer dentro da história, mas a gente precisa saber o que aconteceu para que a gente consiga planejar a história. Então, no caso, a Sol pede demissão após descobrir que o seu projeto foi responsável por substituir o emprego de milhares de trabalhadores rurais, incluindo dos seus pais e o bairro onde nasceu. Ela rouba seus protótipos, né, os robôs que ela tinha, que é aquele começo da história, e volta para sua cidade com o objetivo de se redimir, ajudando-os a conseguirem se reestruturar, mas nunca dizendo a verdade de que ela é a culpada por tudo aquilo. E aqui a gente tem o setup, que é o início da história mesmo, a introdução. A Sol chega ao bairro dizendo que foi demitida e que vai aproveitar esse momento para recomeçar a vida e ajudar os pais. Aí eu coloquei alguma frasezinha aqui de inspiração de já tem uma entrevista de emprego marcada, assim que eu passar, a gente já arruma um apartamentinho na cidade e a gente vai para lá. O objetivo inicial dela é resolver a vida dos pais, não a vida da comunidade. Então ela chega com essa mentalidade. Obviamente, os pais não vão querer sair daquele local. Mas a ideia da Sol é aquela ideia de que ela estava 10 anos morando numa cidade grande, toda tecnológica, e ela pensa, eu vou chegar lá, eu vou levar meus pais para um lugar bom, vou tirar eles daquele lugar, só que ela não enxerga ainda que aquele lugar também pode ser bom. Então ela vai chegar com essa visão, certo? Então vamos para a próxima etapa, que é o incidente incitante. Incidente incitante ficou bem parecido com algumas pequenas alterações. A Sol chega e as primeiras coisas que ela observa depois dessa chegada dela é o quê? A rede elétrica do bairro. O bairro está com a rede elétrica desatualizada por não terem condições de pagar a taxa de atualizações da energética.
O desemprego. Muitos moradores perderam seus empregos para inteligências artificiais e até automações, coisas que ela criou. Saúde. O posto de saúde não consegue pedir novos medicamentos porque não conseguem acessar o sistema. Tem algum problema para eles conseguirem acessar o sistema dali. E eles precisam ir presencialmente na cidade com um documento para pedir o que falta. Então é aquela coisa de burocracia na questão da saúde. Se eles não conseguem ter acesso digital de qualidade para poder entrar no sistema, pedir um negócio, não sei o quê, então eles são obrigados a fazer a moda antiga e tudo isso atrasa muitas coisas no postinho de saúde. Aqui eu coloquei o outro lado porque é a ideia oposta de tudo isso que a gente vai ver. A sua tia, a tia da Sol, foi uma que substituiu os produtores por robôs e amou. Eu só preciso de um funcionário para ficar de olho para se algo parar. De resto, eles plantam, regam, colhem, selecionam e no fim do dia ainda se recarregam sozinhos. O melhor, nunca ficam doentes. Então essa é a opinião da tia dela, que é importante a gente ter, né, uma dualidade. E aqui o sistema antiético. Isso daqui eu gostei muito que eu inseri na história e vocês me digam o que vocês acham. Os produtores rurais recebem pontuações pela qualidade da produção e essa pontuação é avaliada por robôs. Então pontuações baixas resultam em preços de vendas menores. Como o mercado usa robôs, né, para plantação agora que eles substituíram os funcionários, o seu controle de qualidade é muito melhor, colocando os pequenos produtores em desvantagem. Pequenos robôs vão fazer a vistoria da produção 2 vezes na semana. Então, basicamente, eles estão numa coisa assim de pontuação da qualidade. Ah, a fruta está um pouco deformada, aqui está um pouco seca, essa daqui está um pouco pequena, a cor dessa está um pouco estranha, e eles avaliam isso para poder dar um valor final para aquela produção. E aí, o incidente incitante foi a Sol presenciando tudo isso, chegamos no debate, que é o momento que ela tem que refletir para ver qual que vai ser a opinião dela. E ela vai presenciar uma injustiça. A Sol testemunha uma injustiça flagrante. Um agricultor idoso, que vai ser o Rosalino Batista, é multado e seu lote de produtos é recusado pelo mercado devido a uma pequena imperfeição que os robôs detectaram. Ele fica sem dinheiro para comprar os remédios e isso agrava a saúde da sua esposa, que vai ter uma doença respiratória. Também foi recomendação de vocês colocar doença respiratória na história por conta da poluição acumulando ao longo dos anos. Então achei que faz muito sentido e a personagem que vai ter isso vai ser a esposa do Rosalino. E eles vão ter um papel importante na história também, para eles serem essa coisa mais humana dentro disso. A Sol vai presenciar essa injustiça e ela vai tomar uma decisão na quebra para o segundo ato. A decisão dela vai ser: Sol decide ficar no bairro e ajudar a comunidade, movida pela injustiça que presenciou e pelo desejo de redimir-se. Então ela vai notar que não é só meus pais que eu preciso ajudar. O que eu causei afetou a vida de muitas pessoas. E o que eu posso ajudar é aqui no bairro onde eu nasci. Então eu vou tentar fazer isso. Então o plano de ação inicial é: a Sol começa a implementar soluções sustentáveis, como painéis solares, utilizando os robôs que já trouxe. Então não é comprando painéis, é criando tecnologias com a sucata do seu pai, do jeito que ela pode. E ela enfrenta uma resistência inicial, mas ganha aliados. E a ação concreta dela é que a Sol decide criar uma feira ambulante, transformando a sua minivan para vender os produtos diretamente aos consumidores na cidade. Se as pessoas não vão até a feira, leve a feira até as pessoas. E aí eu ainda deixei aqui aquela história do pescador, que eu quero inserir isso na história em algum lugar, mas ainda não sei como. Então, Sol tomou sua decisão, entramos no segundo ato. Trilha de obstáculos. Aqui temos algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é a parte mais recheada da história. E aqui foi o lugar que mais mudou, então vamos ver como ficou. Feira ambulante. A feira ambulante começa a operar, mas enfrenta vários desafios, como sabotagens físicas, que aqui a gente coloca mais drama, né, mais ação. A Sol e os seus aliados precisam consertar e proteger suas instalações de energia sustentável de sabotagens. Alguém está soltando os fios e coisas pequenas, não é uma sabotagem gigantesca, mas a pessoa vai lá e solta o fio do painel, ela solta um parafuso, atrapalha que a coisa funcione. E acaba atrapalhando a estruturação da feira também. Provavelmente um aliado de uma grande corporação que mora no bairro. Ainda não decidi quem, ainda não pensei melhor nisso, mas vai ter isso que vai rolar. Aí resgate e proteção.
A Sol precisa proteger os recursos naturais essenciais para a comunidade. A empresa Água Viva vai tentar privatizar o rio, que é utilizado pela comunidade para irrigar suas plantações. Os desabrigados, né, que a gente já conhece, decidem mover suas coisas para a beira do rio e proteger a área. Então eles vão ficar lá permanentemente para ajudar a Sol e conectar a água do rio e coisas do tipo. Aí confrontos diretos, que são os confrontos ou falados, ou físicos, ou de momentos de negociação que a Sol vai ter. Os agentes do mercado Campo Fresco tentam taxar as produções por terem o uso de robôs. Então, eles vão criar taxas que nem existem, impostos que não existem. Então, se a sua produção não é feita por seres humanos, tem uma taxa por conta de ser feita por robôs. Alguma coisa dessa. A empresa energética descobre que a Sol instalou uma bateria no bairro para armazenar energia solar e vai multá-la, porque alguma coisa diz que você não pode instalar uma bateria por conta própria e não sei o que lá. Então vai ter essas questões de injustiça que não fazem sentido. E o mercado Campo Fresco tem aquela questão deles abaixarem os preços para aumentarem a competição, e aí a Sol tem que buscar a tia e a prima por ajuda, e somente a prima aceita, que foi o que a gente viu no último vídeo. Então aquilo lá, que era simplesmente a história, virou apenas um ponto dentro da história. E eu achei isso ótimo, porque estavam faltando outras coisas mesmo. E aí desafios naturais, porque eu acho que isso é muito importante também. A comunidade enfrenta uma estação de seca, e pragas começam a ameaçar as suas colheitas. Então, agora que a gente sabe que tem um sistema de pontuação para poder vender as coisas, quando pragas começam a ameaçar as colheitas, fica ainda mais complicado de ganhar dinheiro. Então, eu acho legal ter tudo isso acontecendo. As soluções do bairro que a Sol vai fazendo na trilha de obstáculos também, ao longo de tudo isso que está rolando. Ela cria pequenos postes com placas solares feitas de CD. Inclusive, vocês sabiam que dá para fazer placa solar feita de CD? Você pega CD e passa fio de cobre em volta, ele capta energia e você tem como armazenar numa bateria? Eu fui descobrindo isso pesquisando essas coisas. Ela instala uma bateria para armazenar toda a energia produzida durante o dia, principalmente para o postinho. Não é para armazenar energia para o bairro inteiro. É para o postinho que precisa armazenar remédio, coisas do tipo. Os poços artesianos são caros, então ela inicia a coleta de água. Eu tirei aquela ideia do petróleo, do poço artesiano, né, e coisas do tipo, e inseri isso daqui, deles começarem a coletar água de um rio próximo, que é uma coisa mais fácil e mais barata e mais sustentável. E aí surge o problema da empresa privatizada de água querer privatizar o rio, que é algo muito doido. E um dos seus robôs... E aí eu pensei da explicação do porquê a Sol consegue usar tantas tecnologias recicladas de sucata para poder fazer esses painéis e coisas do tipo, mesmo sem ter tantos chips assim, porque para fazer sistema é complicado, é que ela usaria um dos seus robôs como uma central, como um computador central. E todos os outros monitores e coisas que ela está usando iriam sair dele. Então, na verdade, esse computador central de processamento é o robô. Todos os outros são apenas painéis. E aí eu pensei dela poder usar brinquedo de criança, tipo um Tamagotchi, como controle para alguma coisa, ou qualquer outro tipo de brinquedo e coisas velhas, computadores velhos, para poder ser os monitores de avaliação que as pessoas usam quando estão mexendo com as coisas. Inclusive o Rainer foi uma das pessoas que mandou o comentário de colocar mais tecnologias autossustentáveis e solarpunk. Então a ideia disso daqui é a gente ter mais disso dentro da história, e principalmente coisas recicladas, coisas diferentes assim. E agora a trama B, que é a trama responsável pela solução da história. A trama B é apresentada na trilha de obstáculos, e aqui vai ser: uma startup local especializada em tecnologia sustentável oferece uma parceria. Eles forneceriam drones de solução agrícola para análise de pragas, dispersão de fertilizante e outras utilidades, além de oferecerem treinamento em troca de participação nos lucros da cooperativa. Contudo, a feira não possui lucro suficiente para aceitar. Eles não têm como. A gente aceita 40%. Não tem 40% para dar para essa empresa. Então eles deixam um drone de presente para pensarem melhor na ideia. Chegamos no midpoint. E aí, como eu pensei nisso? A Sol é confrontada e a verdade sobre a sua responsabilidade no desemprego da comunidade é revelada, causando uma crise de confiança. Ela é revelada por um jornalista investigativo contratado pelo dono do supermercado Campo Fresco, e esse jornalista está cobrindo a feira ambulante e o movimento de resistência da comunidade. Então ele vai fingir que na verdade quer mostrar a história da Sol, que é uma história de batalha, não sei o que lá.
Só que durante uma entrevista com a Sol, ele descobre inconsistências na sua história e começa a investigar mais a fundo. Ele publica uma matéria com a informação: o preço da inovação, como uma engenheira destruiu sua própria comunidade. E aí a comunidade reage com choque e raiva. Pessoas que confiavam na Sol se sentem traídas, alguns moradores exigem que ela vá embora, enquanto outros estão simplesmente desolados, se sentindo assim muito abandonados pela Sol que cresceu ali dentro. Só que, na verdade, tudo isso daqui que vai rolar vai ser uma coisa positiva, só que a Sol não vai entender isso ainda. Porque apesar de ruim, isso vai atrair os olhares da empresa que buscou parceria antes, aquela startup. E já já ela aparece de novo. Então, complicações e ação intensificada. Depois que rola o midpoint, as coisas se aceleram, as coisas se intensificam e temos o seguinte: reconciliação e renovação. A Sol tenta, vou até colocar em negrito, ela tenta se reconciliar com a comunidade, liderando esforços para criar soluções mais robustas e colaborativas. Ela propõe a criação de uma cooperativa agrícola, até antes era só uma feira. Aqui que ela vai ter a ideia da cooperativa, mais aqui pro meio da história. Ela organiza workshop de treinamento para tentar ensinar aquelas pessoas a usarem as tecnologias e os painéis solares e os sistemas de irrigação que eles criaram. E ela cria um negócio, um conceito que eu amo, que é a biblioteca de itens. E isso é muito solarpunk. É a criação de um lugar, não é nem alugar por dinheiro, tá? É igual biblioteca. Você vai lá, tem um cartãozinho da biblioteca, você fala: eu quero pegar tal livro. Aí você pega e depois você tem que devolver. Mesma coisa, só que para itens. Então, para que eu iria comprar uma roçadeira, um trator, uma serra elétrica se eu só vou usar isso uma vez a cada 3 meses? Não preciso gastar dinheiro com isso. Então a minha comunidade vai ter uma biblioteca de itens, que poderia ter outro nome, né? Porque biblioteca é bíblio de livros. Então se vocês quiserem dar uma sugestão de nome para biblioteca de itens, sintam-se à vontade. Mas se eu quiser pegar um item que eu só vou usar uma única vez, eu vou nessa biblioteca e falo: quero uma serra elétrica. Ai, obrigado, vou devolver em breve. Vou lá, uso, retorna o item. Então isso diminui esse consumo desnecessário, porque todo mundo tem muitos itens em casa que usaram 1, 2 vezes na vida, mas precisaram usar uma vez. Então isso solucionaria esse problema. E eu acho essa solução do Solarpunk algo que a gente já devia começar a ter na vida. Já devia ter em toda a cidade, a cada não sei quantos bairros devia ter uma biblioteca de itens na cidade, porque as pessoas precisam disso. Mas enfim, comecei aqui a falar demais, vamos lá. Ameaças legais e políticas. Aqui é aquilo que a gente conversou. Marcos, eu dei esse nome para o dono do mercado. Ele usa a sua influência para tentar, novamente, vamos colocar negrito na palavra tentar, fechar a feira ambulante, alegando concorrência desleal e falta de regulamentação. Então aqui ele começa a se mover para essa tentativa. Desespero e ressentimento. A comunidade começa a ficar desesperada por conta desse fracasso que está rolando. A Sol começa a tentar vender online, mas enfrenta dificuldades com clientes idosos ou outros clientes que não sabem usar a tecnologia direito. E aí negociações e alianças. A Sol tenta negociar melhores condições com outros produtores, com outras comunidades, enfim. Essas são as complicações. Chegamos na provação, na grande batalha. E que no caso nessa história é o tudo está perdido, porque é um ponto baixo. Fechamento da feira. O dono do mercado consegue fazer os políticos considerarem a feira ambulante como irregular e como concorrência desleal para lojistas formais que desempenham um papel mais importante, gerando empregos, etc. A feira é fechada. Crise no bairro. Agora, sem vendas, real oficial sem vendas, o mercado também recusa comprar os produtos dos antigos produtores, fazendo-os ficar completamente sem renda. Desafios naturais. Ou a seca se intensifica e a produção diminui, ou, após a seca, que é o que normalmente acontece, vem uma grande chuva que transborda o rio e acaba afetando os desabrigados, ou até afetando a irrigação, afetando os sistemas que a Sol fez. Algum desafio natural também tem que rolar. E aí, chegamos no momento da solução. A solução que vem lá da trama B. Após verem a matéria do jornalista, a startup reaparece. Aqui temos 2 opções, na verdade. Eu estou pensando qual vai ser melhor. Após ver a matéria do jornalista, a startup reaparece, se oferecendo como investidor inicial do projeto por conta da história da Sol. Então, ao invés, o tiro saiu pela culatra, porque a história da Sol se mostrou como algo muito bonito, de alguém tentando se redimir e percebendo seus erros. Então essa empresa queria se unir com ela para fazer isso. Só que
eles vão se unir para fazer o quê? Para pegar drones, cadê? Para poder pegar os drones e utilizarem os drones como entregadores dos produtos. Então eles não precisam ir com a van para poder vender à feira. As pessoas compram e os drones levam até a casa das pessoas na cidade. Então são os entregadores, igual tem hoje em dia da Amazon lá nos Estados Unidos. E aí a outra opção é, ao invés da empresa voltar, alguém lá da Sol perceber, ou a própria Sol perceber, que com algumas adaptações os drones podem ser usados para distribuir produtos, porque eles são feitos para poder fazer soluções agrícolas, observar plantações, lançar fertilizante. Então eles conseguiriam também levar produções, é isso que alguém percebe. E aí eles precisam começar a adaptar. Só que de qualquer forma eles vão precisar pedir ajuda da startup para conseguir mais modelos. Então a Sol acaba pedindo alguns modelos antigos para poder atualizar, para não gastar tanto dinheiro, e enfim, essa é a solução inicial. Implementação. A Sol utiliza seu conhecimento de robótica e de inteligência artificial para desenvolver um sistema de distribuição autossustentável, utilizando drones e veículos automatizados movidos à energia solar para entregar os produtos diretamente aos consumidores. A mobilização comunitária também acontece. A comunidade se une para construir e operar esse novo sistema, recuperando a confiança na Sol. E a redenção. A Sol é perdoada pela comunidade e vê sua tecnologia ser utilizada para o bem. Pelo menos ali. Obviamente, o restante do país, os outros lugares não dá, mas a gente tem que pensar em focos comunitários. E aí a resolução final da história. Ressurgimento da comunidade. Com a ajuda de novos aliados e a pressão pública, a comunidade se torna autossustentável, instalando tecnologias solares, hidropônicas, sistema de energia renovável, e parte desses novos aliados podem ser outras comunidades que estavam sufocando nesse sistema também. Então a Sol ajuda a criar um movimento de comunidades autossustentáveis. Talvez tenha uma comunidade ali que tem muitas ervas medicinais, muitas plantas medicinais. Talvez tenha outra que produza milho, outra que produza arroz, outra que produza batata. Então elas vão compartilhando coisas também. E isso fica bem legal dentro da história. A história conclui com uma comunidade completamente autossustentável, celebrando um futuro promissor e eco-friendly, e mensagem impactante. A Sol reflete sobre a importância da responsabilidade ética dos desenvolvedores de tecnologia e as consequências das suas criações, enfatizando que a tecnologia deve servir as pessoas e não substituí-las ou prejudicá-las. Então essa é a mensagem final da história que a gente tanto buscou. É aquela questão de mudar o sistema, mas principalmente de pensar na responsabilidade da evolução tecnológica humana. Se a gente está evoluindo tecnologicamente, a gente tem que se ajudar. Não é atrapalhar a vida dos seres humanos, é ajudar os seres humanos a terem a vida cada vez mais fácil com essas tecnologias. Então, assim ficou a história. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que deu para acrescentar bastante ação nova, bastante reviravolta. Eu tirei a questão do petróleo, mas coloquei essa questão da Sol tá mentindo até mesmo pro público, porque ela vai ser contada em primeira pessoa. Então eu acho que também vai ser impactante, não sei, me digam a opinião de vocês, mas que a gente perceber que, nossa, eu li essa história inteira e quem criou a tecnologia que causou todo esse problema foi a própria Sol. Eu acho que isso é uma reviravolta legal. E eu acho que tá num caminho bom. A história, obviamente, vai se desenvolver mais conforme eu for escrevendo. Mas vou esperar para ler o comentário de vocês me digam o que vocês acham, porque se tiver tudo certo, acho que eu vou seguir a história desse jeito e continuar a escrita. E aí eu vou vindo aqui com vocês a cada capítulo que eu finalizar. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado essa série. Eu vejo vocês no próximo episódio e só relembrando, quem quiser aprender a como escrever histórias, a planejar histórias desse jeito aqui, entender o que são os beats, tem o workshop de storytelling do Quarto Setor, o link tá aqui na descrição, e agora a gente tá com um cupom novamente de 15% de desconto. É só colocar CRI comigo, tudo junto, letras maiúsculas, que você ganha o cupom na hora de finalizar sua compra. Então entra no link aqui embaixo, dá uma olhada na grade curricular, veja se você vai gostar. São 3 horas de duração e você consegue planejar a sua história aprendendo todas essas etapas do storytelling. Agora sim, eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!